O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador Perante as nações, perante as nações, perante as nações. o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor vai se revelar, vai revelar os seus maiores mistérios, os seus maiores planos, os seus maiores desígnios, a sua palavra, àqueles que permanecerem nele. E partindo desse salmo, desse refrão, nós estamos na liturgia da palavra, 2 semanas no Evangelho. Nós estamos vendo o grande discurso de Jesus, o último discurso de Jesus na última ceia. Um discurso lindíssimo, que dos 4 evangelistas, aquele que escreveu todo na íntegra, com todos os detalhes, foi o discípulo amado João. Por isso que nós estamos lendo o Evangelho de João desde a Páscoa. E este discurso, há 2 semanas, nós estamos vendo ele em pedaços, porque tem muita verdade, tem os desígnios de Deus, é o discurso final de Jesus àqueles que ele amava, discurso de despedida. Jesus, a partir dali, iria ser entregue, morreria, seria levado ao Calvário. E é muito importante, já que nós estamos perto do final desse discurso, nós temos hoje, amanhã, já estamos chegando no final desse discurso, e aí Jesus vai para o jardim do Getsêmani, onde vai ser preso. Então é importante pegar esse discurso para entender o final de hoje, o que nós foi proclamado hoje, é importante perceber desde o início, porque ele é um discurso só, que vai falando de muitas verdades, mas que são totalmente interligadas. Esse discurso, Jesus começa quando um dos apóstolos sai do cenáculo. Eles estavam na última ceia. E Jesus só começa o discurso a partir do momento que um deles sai. Sabe quem é? Judas. E quando Judas sai, porque Jesus tentou de todas as formas converter aquele homem, na última ceia, Jesus colocou ele do seu lado, como um próximo, para tentar fazer com que ele mudasse de ideia.
E aí Jesus falou claramente, olha, aquele que vai me trair, aquele que está comendo do meu lado, que come o pão no mesmo prato, o mesmo molho, coloca o pão no mesmo molho aqui. Judas estava do lado de Jesus na última ceia. Jesus colocou ele do lado para poder falar mais próximo, para ver se aquele homem mudava de ideia. Só que aí, quando Jesus fala, um de vós há de trair, Judas olha e diz, serei eu, Senhor. Olha o sarcasmo dele. Porque Judas já tinha traído, já tinha ido nos doutores da lei, nos fariseus, nos anciãos, já tinha ido entregar Jesus. E ele tem a coragem de ainda na frente de Jesus, olhando nos olhos dele, dizer, Senhor, será que sou eu? Judas já estava tomado pelo mal. E quando ele fala isso, Jesus diz, não tem mais jeito, vai e fazes o que você vai fazer. E aí ele sai e vai juntar-se com os soldados para depois voltar a prender Jesus. E nesse momento Jesus começa o discurso. E Jesus começa o discurso falando, sabe como? Eu vou embora. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou morrer. E ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou subir à casa do Pai para preparar um lugar para vocês. Vou lá para preparar a casa de vocês, um lugar para vocês. E depois que eu preparar um lugar para cada um de vocês, eu voltarei e vos levarei comigo. Levarei aqueles que me amam. Eu vou para a casa do Pai, preparar um lugar para vós e voltarei para levá-los comigo, para participarem da minha glória. E aí Pedro toma a palavra, porque Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí Pedro toma a palavra e diz, como Senhor? Como eu não posso ir onde tu vais? Como que Pedro disse, eu larguei tudo. Um dia Pedro disse, a quem eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Eu vou para onde tu fores, Senhor. E aí Jesus disse, olha, agora vocês não podem vir comigo. E Pedro diz, como assim eu não posso ir contigo? Eu irei contigo aonde fores, até o fim. E aí Jesus olha para Pedro e diz, tu vais comigo? Há pouco tempo depois daqui você me trairá. Você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, tu vais me negar. E aí Jesus toma a palavra, fala isso. E aqui nós temos duas verdades. Primeiras que Jesus fala. A primeira é que ele diz, eu vou para a casa do Pai. A primeira verdade, o céu. O céu é um lugar verdadeiro. É a promessa de Deus para aqueles que são filhos. Nós somos filhos e filhas de Deus. E nós, para aqueles que são filhos, só tem uma opção. É o céu. E o céu é uma verdade. O Senhor foi para preparar um lugar para todos nós. É no céu que é o nosso lugar. Não aqui nessa terra. Essa terra é passageira. É um presente de Deus dado a nós. Um presente maravilhoso que Deus nos deu. A vida. Nos colocou nesse lugar. Mas não para fincarmos raízes nesse mundo. As raízes nossas, elas são fincadas para o alto, para a eternidade. Para o céu. As árvores, elas criam raízes para baixo. Para ir penetrando o solo e encontrar rocha e se fixar. Para que os ventos contrários e as intempéries do tempo não derrubem a árvore. Ela vai se fixando. Algumas têm raízes profundas até encontrar rochas. Para se tornar firme. Mas nós, filhos de Deus, as nossas raízes, elas se tornam fortes e bem fincadas e amarradas, quando são amarradas na rocha, que é o Cristo. No céu, na eternidade, nas coisas do alto. Vivamos com esse grande presente que Deus nos deu, que é a vida nessa terra que Ele nos deu. Mas não nos fixemos aqui.
porque o céu é o nosso lugar. Nós fomos criados para viver eternamente lá, não aqui. Por isso aqui nós envelhecemos, nós adoecemos, nós passamos por intempéries e vamos findando cada dia mais, porque o nosso lugar não é aqui. E é pedagógico de Deus até o nosso envelhecimento, para que nós vamos percebendo que estamos chegando a um fim, que não é um fim, é início de tudo, porque a morte é a passagem para a vida eterna, para aquilo que Deus tem de melhor para nós. Mas a morte não pode nos dominar, porque Jesus já venceu a morte, e a morte é somente uma passagem para aquilo que é de melhor que nós temos. A felicidade eterna, o céu, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais grito de dor, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, como diz no Apocalipse. Um lugar onde o Senhor será tudo em nós. Ele vai se unir de uma tal maneira a nós, que daí nós começaremos, quando Ele se unir a nós nesse dia, nós perceberemos como sempre nós fomos conhecidos e amados por um Deus, que nos quis, nos desejou e nos criou por amor. Só que isso nós só vamos perceber nesse dia, que nós encontraremos a morada que Ele está preparando para nós lá na eternidade. Enquanto aqui vivermos, precisamos viver nele, fincados na rocha que é o Cristo. A segunda verdade que Ele nos fala nesse início: eu vou preparar um lugar para vós e voltarei. Esse voltarei ainda não se cumpriu. É a segunda vinda de Cristo, que o Senhor disse que virá, que ninguém saberá o dia nem a hora, só o Pai sabe esse dia, mas Ele disse: eu voltarei, de forma definitiva, sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Esse dia será o dia do julgamento final, que o Senhor virá para julgar a todos. Ele virá uma segunda vez, e esta promessa cada vez está mais próxima. Nós temos visto cada vez mais os crescentes sinais que o Senhor já nos revelou nos seus evangelhos, no evangelho, nos 4 evangelistas ali, eles mostram sinais, principalmente no evangelista Mateus, mostra vários sinais que antecederão essa volta gloriosa que o Senhor disse que virá. E cada vez nós percebemos esses sinais aumentando cada vez mais. Padre Jonas sempre falava sobre a segunda vinda de Cristo. E ele falava algo que é real. O Senhor voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele virá. Nós percebemos pelos sinais que antecederão que Ele está próximo. Mas se Ele demorar a vir um pouco mais, nós partiremos. Porque, como eu disse, nós vamos findando nesse mundo. E vai chegar o dia, se nós não estivermos aqui presentes, vivos na sua segunda vinda, é porque vai chegar o dia que nós partiremos. E nós não sabemos também, além de não sabermos o dia que o Senhor virá, nós não sabemos o dia que nós partiremos dessa terra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a partir dessas 2 promessas que o Senhor faz no início do seu discurso de amor e de despedida, nós precisamos cada vez mais olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele, guardar todas as nossas forças, as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos direcionados a Ele. Como Paulo falou, eu tenho à minha frente Cristo, e os meus olhos fixam em Cristo. O que tem para trás eu tenho como lixo, aquilo que ficou para trás, porque eu quero Cristo, somente a Ele. E aí Jesus fala: esse caminho para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E aí Tomé, aquele que depois duvida, de que o Cristo estava ressuscitado, e disse: eu não tocar não tocar nas suas chagas, eu não acreditarei. Tomé, lá na última ceia, quando Jesus disse: vocês sabem o caminho, Tomé diz: como nós sabemos o caminho, Senhor?
Nós não sabemos para onde tu estás indo, como nós sabemos o caminho? E aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, volta ao Pai, ao céu, ao paraíso, ao jardim do Éden, a Canaã celeste, se não for por mim. Quem me vê, vê o Pai. Não existe, irmãos, outro caminho que conduza à felicidade plena e verdadeira que um dia nós teremos somente no céu. Não existe outro caminho a não ser Cristo. E esse caminho, ele entra por uma porta estreita. Porque Jesus já falou, o caminho é estreito, a porta é estreita. E ele diz que poucos passam por esse caminho. Largo é o caminho que leva à perdição, e muitos estão se perdendo nesses caminhos largos. Cada vez mais nós temos vistos caminhos paralelos. Cada vez mais nós vemos aí o mundo com seus vários caminhos paralelos. O inimigo com tantos outros caminhos oferecidos a todo instante, querendo enganar os filhos de Deus. E Jesus disse: olha, cuidado, nos finais dos tempos aparecerão alguns dizendo que são o Cristo. E vão dizer: olha, eu estou aqui, estou ali. O Senhor disse: não vos deixeis enganar. Só existe um caminho, é Cristo. E está na sua palavra, que nós, a toda Santa Eucaristia, nós proclamamos. Que você tem a palavra de Deus nas suas mãos, é acessível. O caminho está ali, é um caminho que entra por uma porta estreita. E Jesus falou, próximo a esse discurso anterior, ele disse: aquele que quiser ganhar a vida eterna, aqui deve renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele, que é o único caminho, a única verdade e o único lugar que nós encontraremos a verdadeira vida plena é nele. E aqui outra verdade: essa vida plena e verdadeira, lá será pleno e eterno, perfeito. Mas aqui nós já provaremos da felicidade, se estamos nele, se adentramos esse caminho que a porta é estreita, se renunciamos a nós mesmos, às coisas desse mundo, os vários caminhos paralelos que o mundo e Satanás nos oferece, e seguimos a Ele, mesmo perdendo coisas, perdendo a nossa vida, nós provaremos já aqui, em parte, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Aqui nós vemos como um espelho confusamente, mas então um dia veremos face a face. Mas já aqui, nós provaremos em parte dessa felicidade plena e verdadeira que o Senhor tem, se tivermos a coragem de olhar somente para Ele, de seguir somente a Ele, que é a única verdade, a vida, o caminho. E aí Filipe, outro apóstolo, naquele momento, diz: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, tanto tempo eu estou convosco, falando tantas coisas, e você diz: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Eu já vos falei que aquele que me vê, vê o Pai, porque eu sou a imagem do Pai. Eu sou a imagem do Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que as que eu faço. Outra promessa do Senhor nesse discurso: aquele que crê nele e permanecer nele, farão obras maiores do que as que ele fez. Olha que promessa é essa. Jesus diz que nós faremos obras maiores, iguais e maiores do que a que ele fez, se nós adentrarmos, tivermos a coragem de adentrarmos esse caminho. Nós faremos obras maiores. Nós escutamos nos evangelhos milagres, prodígios, sinais que o Senhor fez, e Ele diz que nós faremos maiores do que aquele fez,
se nós permanecermos nele. E aí Judas, não o Iscariotes, porque ele já tinha saído, Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, o outro apóstolo, que estava ali também, ele diz: Senhor, por que tu revelas esse discurso somente a nós, e não se revela a todos, mas só se revela a nós que estamos aqui tão poucos, só 9. Só 11, quer dizer. E aí Jesus fala algo que é interessante. E que diz o porquê Jesus só começar o discurso a partir do momento que Judas sai. Ele diz: eu me revelo e revelo as minhas verdades e os meus maiores mistérios àqueles que me amam. Aqueles que guardam a minha palavra e guardam os meus mandamentos. A esses eu me revelo. E aqueles que me amam, o Pai amará e se manifestará nele. Olha o porquê o Senhor disse isso. Eu me revelo àqueles que me amam. É como que Jesus disse: eu não vou me revelar àqueles que não me amam, porque eu não vou jogar pérola aos porcos, não vou jogar os meus maiores presentes e mistérios se não me ama. É igual você dar um presente a quem não te ama. Imagina você dar um presente àquele que te odeia, que não gosta de você. Ele vai pegar o teu presente e vai jogar fora, vai jogar no lixo. É igual o Senhor, naquele momento Ele está revelando os seus maiores presentes. E Ele diz: eu não vou me revelar ao mundo, porque não vão guardar a minha palavra com amor. Mas eu me revelo a vocês, que me ama, que guarda a minha palavra, que guarda os meus mandamentos. O Senhor vai se revelar a todo aquele, e revelar os seus maiores mistérios, dádivas e presentes, àqueles que o amarem verdadeiramente. E como nós amaremos o Senhor? Guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos com amor. Eu vou viver a palavra com amor. Quando nós temos a coragem de adentrar nesse caminho, de guardar a palavra de Deus, mas de vivê-la também, aí o Senhor mostrará coisas maravilhosas na nossa vida. E aí o Senhor vai nos dar coisas que nós nunca imaginamos. Aquilo que você tanto pede a Deus, mas imagina coisas maiores do que a que você pede. O Senhor vai realizar se nós tivermos a coragem de, por livre e espontânea vontade, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, querermos o Senhor, somente Ele. E aí Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele dará o Paráclito, que vai ficar eternamente convosco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor vai vir, vai fazer morada em nós. A Trindade Santa vai fazer morada em nós, porque aquele que ama o Senhor se torna uma habitação da Trindade. E o Senhor estava prometendo a eles e prometendo a nós o amor. O maior dom, o maior presente, a maior dádiva de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. É o Espírito Santo que vai vir em nós e, fazendo morada em nós, vai mudar completamente a nossa vida, vai mudar os nossos pensamentos, vai tirar aqueles pensamentos que nós queremos que saia, aqueles pensamentos ruins, que muitas vezes nós queremos tirar da nossa mente e não sai. Sabe quem vai tirar isso? É o Espírito Santo, o Paráclito, quando nós deixamos Ele agir livremente em nós. Aqueles sentimentos ruins, que volta e meia tomam a nossa alma, se nós deixamos o Espírito Santo habitar em nós de uma tal maneira,
livre e deixar que Ele faça o que Ele quer, o Senhor vai afugentar maus pensamentos, maus sentimentos. Não vai deixar que o inimigo nos derrube com suas armadilhas. E aí, a partir disso, irmãos e irmãs, nós podemos perceber, muita coisa não acontece na nossa vida, porque nós não tivemos a coragem ainda de, com todas as nossas forças, nos abandonarmos no Senhor, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Que muitas vezes nós vamos olhar à frente e não vamos conseguir tocar em algo no nosso futuro, naquilo que está à nossa frente, em grandes coisas. Talvez não vamos enxergar aquilo que nós tanto queremos e pedimos a Deus, e não sabemos, será que o Senhor vai realizar isso na minha vida? Olha, se nós nos abandonarmos nele, quem mais quer o nosso bem é Ele. É como um pai e uma mãe que quer o bem do seu filho. Você acha que um pai e uma mãe que ama o seu filho não vão dar na hora certa, no momento certo, aquilo que é o mais importante para o filho? Vai. Jesus uma vez disse, né? Se o filho pede um pão, o pai que ama vai dar uma pedra para o filho? Não. Se o pai que ama o filho e o filho pedindo peixe vai dar uma cobra para o filho? Não. Olha, Deus nos ama. E esse amor é eterno por nós, é além de tudo, além de todo o amor que você conhece. Você acha que se você, como um filho pequeno, se abandonar nas mãos do pai, Ele não vai dar o melhor para você? Vai. Agora Ele espera de nós um ato de fé, que é o ato de se abandonar nele. Como uma criancinha indefesa, que não sabe muito andar, que não sabe falar, mas ao ver o pai, pula nos braços do pai. Pode ter uma altura dessa. Uma criança, quando vê o pai ou a mãe, se joga, se abandona. É assim que o Senhor espera de nós, como uma criancinha indefesa, nos abandonarmos nele. Mesmo não sabendo o que vem adiante, o que vem à nossa frente. Estamos passando por uma tempestade tão grande. Como nós estamos vivendo toda essa realidade dos nossos irmãos no sul do país, que aparentemente tudo perdido, perderam tudo. Mas o Senhor que nos ama, o Senhor que ama aquele povo está lá do lado. E por mais que nós não vemos solução, seja lá ou seja na vida de cada um de nós, se nós estamos nele, permanecendo nele, Ele guiará as nossas vidas, ainda que percamos tudo, ainda que percamos a vida, bens, tudo. Se nós estivermos nele, como o único e maior tesouro, Ele não desampara. E aí Jesus entra no seu discurso, que é uma parte muito linda que ele fala, que ele diz: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor. Os ramos que permanecerem fincados na videira, esses darão muitos frutos. E aqueles que dão fruto, o pai, que é o agricultor, ele vai poda os galhos, e muitas vezes a poda, ela dói. Muitas vezes são as provações que nós passamos, as dificuldades que nós passamos. Ali muitas vezes o Senhor vai permitir certas situações para nos podar. Mas se nós estivermos fincados na videira, não nos afastarmos, mas permanecemos, daremos frutos. Na hora certa, no momento certo, na estação certa. Porém o Senhor fala: aqueles que não permanecerem fincados na videira, secarão. Um galho que é tirado da árvore, ele seca. E não serve para mais nada. O Senhor estava falando para os seus apóstolos, dizendo: permaneçam em mim, não saiam, não fujam, não me abandonem.
Não abandonem o único caminho que eu disse, porque é o único caminho que vai vos levar ao Pai. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha para essa promessa. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, podem pedir o que quiserem, e vos será dado. O Senhor disse, aquele que bater, se abrirá. Aquele que buscar, achareis. Aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra, acha. Mas como é que se realizará isso? Olha, o Senhor fez um caminho. Aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que permanece fincado na videira, pode pedir o que quiser. Olha o detalhe. Quando nós estamos nele, fincados nele, vivendo a sua palavra, vivendo os seus mandamentos, nós começamos a pensar como ele. Se nós deixamos a sua palavra penetrar dentro de nós, nós começamos a descobrir os mistérios de Deus. E aí nós não vamos pedir qualquer coisa, porque nós começamos a conhecer Deus, conhecer o coração dele, os desejos dele, os desígnios dele. E aí é como se nós pedíssemos algo para Deus, e Deus olha para nós e diz, nossa, era o que eu queria dar para ele, está na lista aqui. Mas por quê? Porque quanto mais nós adentramos nele, fincamos nele, nós começamos a pensar as mesmas coisas que Deus. Essa união total que no Apocalipse fala que o Senhor será tudo em nós, se nós deixamos, já aqui, o Senhor começa a ser um conosco. E aí nós começamos a entender Deus. E tudo que nós pedirmos está de acordo com o que é da vontade dEle. Quanto mais adentramos nos seus mistérios, quanto mais o amamos, quanto mais o conhecemos, encarnamos a sua palavra em nós. E aí Deus faz tudo na nossa vida. E aí Ele fala, disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Se nós vivemos tudo isso, que eu fui aqui fazendo esse caminho nesse discurso de Jesus, a alegria dele, que é perfeita, estará em nós, e ela será perfeita em nós. Daí, nós entendemos o porquê os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Paulo apóstolo, viviam tantas provações, tantas dificuldades, eram presos, açoitados, colocados na prisão, acorrentados, e eles felizes estavam. Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados fortemente, acorrentados e jogados na prisão, eles à noite estavam louvando e cantando salmos dentro da prisão. E em meio àquele momento, na madrugada, cantando salmos, jorrando sangue, acorrentados e presos, as portas se abriram. A manifestação de Deus aconteceu naquele lugar, que até os que estavam ali ao redor, o carcereiro e a família dele se converteram. Pedro e os apóstolos também, sendo presos, açoitados, e saíam felizes porque tinham sido dignos de sofrer por Cristo. Como é isso? Só vai entender essa contradição que é viver em Cristo, que em meio a momentos que poderia nos levar à tristeza, se estamos em Cristo, a alegria vai brotar dentro, e ninguém poderá tirar a tristeza dentro de nós. Ainda que passemos por tribulações, pelos maiores problemas e dificuldades, por doenças e enfermidades, se a alegria do Cristo está aqui dentro, nada poderá tirar a tristeza de nós. Porque Ele falou,
a minha alegria estará em vós, e essa alegria será perfeita. Por isso que Paulo fala que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura ou a profundidade, nem fome, nudez, perigo e espada poderá me afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso que ele fala isso, nada poderá me afastar do amor de Deus, porque ele já está aqui dentro. E aí Jesus fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E sabe o que vai acontecer se nós vivermos tudo isso? Sabe o que vai acontecer? Jesus fala no discurso. Se nós vivermos tudo isso, amando Cristo, seguindo o caminho, a verdade, a vida, vivendo os mandamentos, observando os mandamentos, fincados na videira, seremos odiados pelo mundo. Seremos odiados por Satanás. Seremos odiados por todos por causa do nome de Jesus. Mas ele disse, olha, eu fui odiado primeiro. Se eu fui odiado pelo mundo, pelo inimigo, vós sereis. Porque vocês, ao seguirem a mim, eles odiarão a minha palavra em vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão a palavra de vocês, porque serão a minha. Mas vos odiarão. E aí nós entramos no final desse, que é a parte de hoje, e aqui eu já finalizo esse discurso. Jesus diz, olha, olhando nos olhos dos apóstolos, ele disse, olha, por pouco tempo ainda, eu estarei convosco e vós me vereis. Mas pouco tempo ainda, vós tornareis a me ver. Quando eu partir, por um tempo vós estareis tristes, e o mundo se alegrará. Mas em pouco tempo, vocês me verão, e a alegria voltará aos corações de vocês. O que é que o Senhor diz aqui? Ele está dizendo que pouco tempo e não vereis mais. Ele está dizendo, eu vou partir, eu vou morrer. Serei colocado no sepulcro, e a tristeza inundará o coração de vocês. Mas ele diz, mas em pouco tempo mais, vocês me verão de volta. Enquanto eu não estarei entre vocês, vocês estarão tristes, mas o mundo se alegrará. Porque o mundo vai se alegrar achando que venceu. Satanás vai se alegrar achando que venceu. Mas não. Em pouco tempo eu estarei convosco e a alegria de vocês será completa novamente. Jesus estava falando o quê? Da ressurreição. Quando nós deixamos o Cristo ressuscitar em nós, a alegria volta. Lembra os discípulos de Emaús? Não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? E voltou a alegria ao coração deles. Dos apóstolos quando viram Jesus. Tomé que duvidou, mas tocou nas chagas e disse, meu Senhor e meu Deus. A alegria voltou. Mas a alegria volta quando? Quando nós deixamos o Paráclito que virá, que é a fonte de todo amor, a fonte de toda alegria, a fonte da salvação. Quando nós deixamos o Espírito livremente habitar em nós e agir em nós, a alegria volta. Daí pode vir o que for, tragédias, problemas, dificuldades, doenças e o que for, perseguições, nada vai tirar aquilo que já está dentro. O Espírito, o amor, a alegria. Feche os teus olhos nesse momento. E eu quero pedir ao Senhor essa graça. Talvez estejam aqui muitos que estão tristes. Talvez em casa. Aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, pela rádio, pela TV, pela internet. Mas os que estão aqui nesse rincão do meu Senhor, talvez você está triste, abatido.
Talvez, como eu disse, talvez não muitos irmãos que estão sofrendo no nosso país, no sul do país, a tristeza invadindo. Mas eu quero pedir essa graça do Espírito Santo sobre nós, sobre os que nos acompanham, sobre aqueles que não nos acompanham, mas estão vivendo momentos de tristeza, de tribulação, de provações as mais diversas. Eu quero pedir essa tua graça, ó Deus, do teu Santo Espírito, que é o amor derramado sobre nós, a alegria plena e verdadeira que virá e habitará em nossos corações. Eu peço nessa tarde, nesse final de tarde, como os discípulos de Emaús disseram, já é tarde, o dia declina, fica conosco, Senhor, fica conosco, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, e vem com todo o poder, com toda a tua graça, tira a tristeza, tira a amargura, invade-nos com a felicidade verdadeira, e que essa felicidade permaneça em nós, fique em nós, invada os nossos pensamentos, controle os nossos sentimentos, invada o nosso corpo e a nossa alma, e vá onde for nesse nosso Brasil, e no mundo inteiro, onde existia alguém triste, abatido, que a tua alegria agora seja completa, Senhor. E que essa alegria do Espírito, o amor que é o próprio Espírito, possa fazer com que os teus filhos e filhas queiram permanecer em Ti, o único caminho, única verdade e a vida. Que queiram permanecer fincados na videira, porque só assim nós daremos frutos, 100 por 1, e seremos verdadeiramente felizes em Ti, Senhor. Fica de pé e erga os seus braços e cantemos. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. E sopra nesse lugar o Espírito Santo. Sopra em cada um dos que aqui estão. Sopra. Tu sopra onde quer. Você ouve o ruído. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aqueles que nasceram do Assim Espírito. acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E para terminar, com toda a força, vem. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem.
e deixando só o teclado, que o Espírito Santo nesse momento, que às vezes ele vem como um vento impetuoso, mas que em muitas vezes ele vem como uma brisa leve e suave. Nesse momento o Espírito Santo, como um sopro de uma brisa leve e suave, vai invadindo cada um de nós, nosso corpo, nossa alma. Aqueles que não estão aqui nesse espaço, mas como ele sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas vai aonde for. Ele adentra a tua casa, onde você está, o teu trabalho. Aqueles que estão no lugar onde estão nesse momento, o Espírito, como uma brisa leve, vai invadindo. Aonde existe tristeza, amargura, angústia, solidão, tribulações as mais diversas. Onde estão um filho de Deus, uma filha de Deus, que possa ter esse momento ter perdido tudo. Nos nossos irmãos que estão lá sofrendo por perderem tudo, casa, bens, nas enchentes. Mas o Espírito Santo vai invadindo a todos. Porque em Cristo nós seremos sempre vencedores e nunca derrotados. E o Espírito toma conta de nós e firma Cristo em nós, que é o vencedor da morte, que é o vencedor de tudo. E aí podemos, na graça do Espírito, habitados por Ele, dizer: nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa Santa Eucaristia, porque Tu nos alcançou e nos salvou, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.